um experimento físico que ilustra a segunda lei de Maxwell, né, que traduz, inclusive, como que a gente é capaz de criar um ímã a partir de corrente elétrica. Essa capacidade, ela nos interessa muito porque a gente quer construir, né, um equipamento capaz de sintetizar torque pela atração de ímãs, ok? Então, se a gente consegue sintetizar os ímãs num formato de energia, usando sinais, né, correlatos a um formato de energia amplamente disponível no planeta, que é o elétrico, e com materiais baratos, e também muito disponíveis, igual fio de cobre e material ferromagnético, a gente tem, né, uma vantagem, uma conveniência muito grande para a síntese da máquina elétrica. Ok? E recordando de ontem, né, o que a gente fez? Ontem a gente pegou e aproximou um ímã, era um ímã desse de alto-falante de carro, né, com polo norte e polo sul, e, desculpa, ontem, isso é o que nós vamos fazer hoje. Ontem a gente alimentou com corrente elétrica uma bobina. Tá, então, uma volta dessa é uma espira, a gente conectou várias voltas dessa em série para compor uma bobina. E aí a gente alimentou essa bobina com corrente elétrica e percebemos que ela foi capaz de alterar a orientação de uma bússola, que é um ímã, né? Só que mais enfeitadinho, né? Que ela vai ter os desenhos do Polo Norte e Polo Sul, tá? Então, o que acontece aqui, pessoal? Nessa experiência, né, quando a gente viu que a bússola se orientou na direção do eixo da bobina, a gente percebeu que a própria bobina com corrente elétrica passou a se comportar como um ímã, tá? Então, nós criamos um ímã por corrente elétrica, um eletroímã, tá? Isso muito nos interessa, porque essa constatação nos abre as portas para sintetizar um equipamento, né, ou para sintetizar o ímã em um equipamento qualquer que nos seja de interesse e conseguir, né, produção de força ou torque mecânico, tá, a partir de um material barato, disponível, né, e alimentado com sinais elétricos. Bom, aí a gente, né, tendo observado esse fenômeno, vimos também que as linhas de campo magnético criadas por esse eletroímã também têm natureza circular, tá? Então, quando a gente passeia com a bússola no espaço, o Polo Norte, e se a gente unir, né, os vetores que descrevem o Polo Norte da bússola que passeou no espaço, tá? A gente vai descrever círculos. Então, é um campo de natureza circular, tal como foi observado com um ímã permanente. Então, ele tem todas as prerrogativas de um ímã, tá? Ele consegue, né, perturbar o espaço, alterar, né, o estado físico de outros materiais ferromagnéticos que estão ali na vizinhança dele, e essas linhas de campo que ele cria têm natureza circular. Então, tem tudo que um ímã tem, né? E aí a gente começou a buscar uma forma de modelar esse ímã, né, para a gente poder fazer projeto, tá? Então, se a gente pensar aqui do nosso equipamento mecatrônico, né, a gente vai ter que atender um cliente que vai ter uma dada demanda de torque. Para atender essa demanda de torque, a gente vai ter que ter uma determinada
ou um determinado fluxo magnético para ter um fluxo magnético, né, que é o ímã que a gente sintetiza no material. Dada a excitação dele e a ajuda que o próprio material vai nos dar, né, a gente vai colocar material ferromagnético aqui para ter um ímã mais forte, né, ou seja, nessa bobina nossa aqui, a gente viu que a gente consegue criar o ímã e se a gente colocar aqui dentro dela um material ferromagnético, esse material nos ajuda a ter um ímã mais forte, né? Ou aumentar a densidade de fluxo magnético aqui. Você vai ter os ímãs elementares desse material se alinhando na direção do ímã que a bobina está criando, ok? Então, e o efeito total disso, né, o efeito do material em cada ponto é mapeado ou modelado como a densidade de fluxo, e se a gente contempla esse efeito em toda uma região do espaço, né, para ver um ímã total criado, a gente tem o fluxo, ok? Então, para um dado torque na máquina, a gente vai demandar um determinado fluxo, esse determinado fluxo vai nos demandar aqui uma dada intensidade de campo magnético, uma dada quantidade de material, né, um dado volume de material ferromagnético, e para ter, né, essa intensidade de campo, a gente vai precisar alimentar a máquina com uma determinada corrente. Bom, então a gente precisa fazer esse modelo aqui, ó. Tem que saber qual campo magnético a gente obtém quando a gente alimentar um sistema com uma dada corrente. E aí a gente se aventurou nesse estudo no final da aula passada, que é o ponto que eu queria continuar hoje. Tá? Vimos, né, no início dessa modelagem, é um exercício de modelagem, a gente está tentando descrever um fenômeno físico por equações. Né? E aí a gente viu ontem o seguinte, que se a gente aqui, tomar um condutor com corrente elétrica, um único condutor, tá? O experimento nosso ontem usou uma bobina com uma determinada quantidade de espiras. OKN aqui, eu não sei o número exato, mas a gente quer produzir um modelo, né, ou entender esse fenômeno com um modelo que não seja restrito à geometria da bobina do nosso experimento. Acho que é um modelo generalista para a gente usar com qualquer bobina, ou se não for uma bobina, for só um condutor, a gente possa usar também. Né? Então, nós passamos a estudar o fenômeno com um único condutor. Tá? Foi a proposta que fizemos ontem, percorrido por corrente e, como vimos, né, criando campo magnético de natureza circular em torno aqui do condutor. Tá? Então, nessa estrutura mais generalista, né, que aí depois se a gente quiser colocar, né, mais linhas de corrente aqui, a gente seria capaz, a gente conseguir criar um modelo para uma geometria generalista, e nessa proposta, a gente viu o seguinte, que se a gente fosse avaliar o campo magnético em caminhos circulares, em círculos, que fossem concêntricos ao condutor que é percorrido por corrente elétrica. É esse condutor aqui. Está vendo ele nesse desenho de frente. Tá? Não há nenhum motivo para que a intensidade de campo nesse ponto tenha um módulo diferente da intensidade de campo nesse ponto, ou nesse ponto aqui,
ou nesse, ou em qualquer ponto em torno do círculo que esteja a uma mesma distância do condutor de corrente. Tá? Não, isso é uma estratégia de modelagem que até o pessoal explora muito na física, né? Quando a gente está nas disciplinas de física no início do curso de engenharia, a gente vê isso muito destacado nos modelos que são apresentados nos livros de física. Aí é um argumento de modelagem, só não há nenhum motivo físico para que a intensidade de campo, em qualquer ponto que esteja a uma distância R1 da fonte criadora de campo, que é a corrente, que não há nenhum motivo para que exista um módulo diferente entre eles. Então, se a gente pegar aqui qualquer círculo, né, concêntrico ao condutor, que cria o campo, nós veremos nesses círculos o mesmo valor de intensidade de campo. Desculpa, em qualquer ponto desses círculos, o mesmo valor de intensidade de campo. Só que, se a gente aumentar o raio, igual foi o segundo desenho, o campo vai ficando cada vez menorzinho. Vou colocar um H2 aqui, ó, que é o campo nesse círculo de raio R2. Tá? Então, quer dizer, para esses caminhos circulares, né, a gente viu que essa intensidade de campo ela é proporcional à corrente e ela é inversamente proporcional ao raio dos círculos, né? Onde, então, essa intensidade de campo ela é proporcional à corrente sobre o raio. Aí não tem nenhum outro elemento que participe aqui, né, que interfira nessa intensidade de campo. Então, essa relação de proporcionalidade aqui, ela poderia ser completada com uma constante. Se houvesse uma constante aqui qualquer, a gente ia manter a estrutura do fenômeno bem representada nessa equação. A equação não deixa de descrever corretamente o que o fenômeno apresenta. Bom, que constante seria essa? Existe algum apelo para uma constante adequada, né, ao fenômeno? Existe. A gente ontem propôs fazer o seguinte, a gente propôs avaliar a circulação do campo magnético, igual a gente faz no cálculo de trabalho produzido por uma força mecânica, né? A gente faz uma integral de caminho. Então, aqui a gente escolheu fazer uma integral em caminhos fechados do campo magnético. O que se faz numa integral de caminho? Você vai multiplicar o campo por um elemento de caminho em cada ponto que você está avaliando o campo. Então, esse H é multiplicado por esse DL, esse H, que acontece nesse ponto do espaço, é multiplicado pelo pedacinho do círculo que está naquele ponto do espaço, esse H que acontece nesse ponto do espaço é multiplicado por esse pedaço de caminho que está nesse ponto do espaço, e assim por diante, até a gente completar todo o círculo sobre o qual a gente está estudando. E se fizermos isso, o resultado vai ser igual, a gente viu ontem, ao módulo do campo, que é constante no círculo, vezes 2πr, que é o comprimento do círculo. E o que a gente vai observar aqui? Se a gente pegar um primeiro círculo, um raio R1, com uma intensidade de campo H1, essa equação vai ter o mesmo valor que aquela que seria obtida em um segundo círculo, com um campo H2 e um raio R2. Porque se o R2 fosse 2 vezes maior que o R1, o H2 seria 2 vezes menor, de tal forma que o produto inteiro resultante dessa integral de circulação seria o mesmo, até o que eu atestei aqui na igualdade. Tá? Então, se esse produto é sempre o mesmo,
ele pode ser igualado a alguma coisa? Tem alguma coisa que interferir no valor dele? Tem. A própria corrente, que é a nossa fonte criadora de campo. Tá? Correntes mais altas, aí sim, com correntes mais altas, você ia conseguir subir o valor dessa integral de circulação inteira. O H1 vezes 2 PR1 cresceria, o H2 vezes 2 PR2 cresceria. Tá? Agora, para uma mesma corrente no espaço, qualquer círculo que você escolhesse, levaria ao mesmo resultado para aquela integral de circulação. Então, como a gente não tem ainda uma definição da intensidade de campo, a gente pode escolher alguma coisa coerente com o fenômeno, né, e daí até definir a intensidade de campo. E, né, uma coisa que se mostra relevante aqui no resultado desse cálculo é a própria corrente elétrica. Concorda? Que aí, para uma mesma corrente, você pode, toda vez que você aumentar o raio do círculo, ou que você variar o raio do círculo, aumentar ou diminuir, tá, para avaliar a circulação em círculos diferentes no espaço, o campo magnético se altera proporcionalmente ou inversamente proporcional ao raio, de tal forma que essa circulação aqui está sempre constante. Tá? Então, para diferentes círculos, ela é sempre a mesma. Então, ela poderia ser igual a alguma coisa que é comum para todos os círculos. O que é comum para qualquer círculo que você pegasse no espaço? É a corrente que está ali no condutor, no centro. Ô, Tá? Então, Léo, oi? no caso aí, então, o campo magnético não seria configurado como um campo conservativo, né? Não. Tá? Mas aqui, olha só, essa integral de caminho, ela não está tendo como resultado um valor de energia. Né? Porque no caso de um campo conservativo, Isso aí você... independeria do caminho para calcular a energia, né? Exatamente, exatamente. E aqui, Rafael, a gente não está com um campo, né, integrando no caminho um campo que promova a variação de energia de um corpo. Tá? Então, a gente vê em outros cenários, né, integrais de caminho, que você pega um corpo qualquer, você sai de um pontinho do espaço, e aí, como você comentou, né, qualquer caminho que você escolhesse, né, demandaria de um agente externo a mesma energia para tirá-lo do ponto A e levá-lo ao ponto B. Não é? Seria, e aí, esse campo seria um campo conservativo. Por exemplo, o campo gravitacional. Então, se a gente pegasse a força da gravidade em qualquer pontinho desse aqui, digamos que o solo estivesse aqui, ó, tá? Então, qualquer pontinho desse, a força da gravidade estaria para baixo e o trabalho, ou a energia que a força da gravidade ia fazer sobre o corpo ia ser a mesma, independente do caminho. Então, a gente tem aqui uma integral de caminho que envolve trabalho. Tá? Essa aqui, não. A gente está só medindo a circulação do campo magnético no espaço. Então, não é a integral de um campo que envolva trabalho, de cessão de energia a outro corpo. Entendeu? Por isso que deu um resultado, igual você comentou, né? Se você saiu de um ponto num círculo, voltou no mesmo ponto, se fosse um campo conservativo, tinha que dar zero. Né? E não é o caso aqui. Beleza. Bom, então aqui, moçada, a gente tem um primeiro embrião para modelar esse fenômeno. Tá? A gente poderia, então, dizer que para caminhos circulares, né, caminhos que estejam a uma mesma distância do condutor que criou o campo magnético, que criou o ímã, nós teríamos a integral de caminho, ou H vezes 2πr, igual a corrente criadora de campo. Só que vários dos nossos estudos não vão ser feitos com círculos de raio uniforme, né? Caminhos todos bonitinhos, com todos os pontos.
a mesma distância da fonte criadora de campo. Tá? Tem estudos, né, que vão nos exigir a avaliação do campo magnético nas mais diversas geometrias que a gente puder esperar. Então, seria bom que a gente conseguisse ter uma expressão genérica, tá? Que não nos limitasse a avaliar o fenômeno somente em círculos, né? E círculos concêntricos. Aí, do jeito que a gente fez aqui, inclusive, são círculos e círculos concêntricos ao condutor que cria o campo magnético, ou ao condutor que é percorrido pela corrente elétrica. Bom, então eu queria convidá-los, né, para a gente fazer um estudo que nos permitisse generalizar esse fenômeno. E aí eu quero adotar a mesma estratégia do cálculo ou da física de entender esse fenômeno em torno de um ponto. Então, a gente fechar um zoom aqui num ponto, entender o fenômeno em torno de um ponto e usar esse entendimento nesse bloquinho fundamental e replicar esse bloquinho como se fosse um Lego, tá? Se tivesse uma pecinha de Lego, que é um módulo de construção, um tijolinho, e aí você vai ampliando e cria a forma que você quiser. Então, eu queria usar dessa mesma estratégia com vocês. E, para isso, então, a gente vai começar fechando esse círculo cada vez mais, até chegar a um ponto aqui dentro. Tá? Nós vamos dar um zoom in. Então, nós vamos fechar aqui e olhar um pontinho aqui dentro, que vai, um ponto, assim, dentro do conceito matemático de ponto, ou seja, a menor geometria que a gente conseguir imaginar. E a gente vai avaliar esse mesmo fenômeno nesse pontinho, tá? Bem pequenininho. Então, em escala microscópica, a gente vai avaliar um fenômeno no espaço. Então, toda vez que a gente avalia um fenômeno no espaço, a gente tem que colocar o sistema cartesiano. Então, aqui eu vou fazer inicialmente com vocês um estudo no plano XY. O eixo Z vai estar aqui saindo do papel, ou melhor dizendo, da tela do computador. Nós vamos pegar um ponto P aqui no centro, tá? Onde vai existir campo magnético, uma região do espaço que tem campo magnético e que tem a corrente. Tá? E aí, quando a gente fechou o círculo, a gente obteve uma geometria, né, uma região, a gente limitou o nosso estudo a uma região do espaço de tamanho infinitesimal, que no cálculo é modelado como um diferencial de caminho, dx na direção x e dy na direção y. E aí nós vamos colocar o nosso ponto aqui, ó, de análise bem no meio, tá? E a gente vai considerar conhecido o campo magnético nesse ponto. Ou a gente quer nem considerar conhecido, a gente vai considerar a presença dele. Existe campo magnético nesse ponto. Ok? E no interior desse zoom que a gente deu, desse bloquinho infinitesimal, vai existir corrente elétrica. Tá? A corrente aqui a gente tem desenhado de vermelho, então essa região toda aqui vai ser percorrida por corrente elétrica, tá?
digamos, corrente elétrica entrando no quadro, igual a gente estava fazendo. Vou até manter a coerência do desenho. Aqui, uma corrente elétrica aqui. Tá? Bom, quanto à corrente também há uma consideração importante. Tá? A corrente, pessoal, se distribui de diferentes maneiras em diferentes corpos. Tá? Então, a gente não necessariamente tem a mesma quantidade de corrente em cada ponto de uma área de seção transversal de um cabo. Tá? Você pegar um cabo qualquer, tá? Se o cabo inteiro é percorrido por uma corrente de 100 amperes, tá? Não significa que se você, né, dividir aqui essa região, né, em áreas iguais, que você vai ter a mesma corrente em cada pedacinho desse, tá? Você tem fenômenos que as correntes se dividem, né, ou a densidade de corrente é diferente. Então, como a gente está buscando uma expressão generalista para mapear o fenômeno, para modelar o fenômeno, a gente vai descrever essa corrente que está dentro desse pedacinho microscópico do espaço como sendo dada por uma densidade de corrente, J, tá? É uma corrente que está na direção Z, né? Como nós vimos no fenômeno, a corrente ela se apresenta num sentido, o campo magnético se apresenta circular, né? Então, o campo magnético ele fica num plano e a corrente fica ortogonal a esse plano, ou normal a esse plano. Então, como a gente está avaliando o campo magnético aqui no plano XY, tá? A gente vai considerar a parcela da corrente na direção Z. E vamos lançar esse conceito aqui para nos ajudar na modelagem. Para muitos de vocês, acredito que seja um sinal físico novo, tá? Então, eu vou fazer as honras aqui da apresentação, vai chamar de densidade corrente. Tá? Na elétrica, ele é muito usado. E ele te diz quantos... Ela é uma grandeza pontual, então ela é definida em um ponto, igual é o nosso estudo agora. É um vetor, tá? Corrente elétrica não é vetorial, tá, pessoal? Corrente não obedece às regras da álgebra vetorial, ok? Mas a densidade corrente, ela é definida como um vetor, tá? Corrente não obedece às regras da álgebra vetorial, por quê? Você pegar aqui, um contra-exemplo já né, destrói essa tese, ó. Se você pegar 5 amperes de corrente nesse sentido, entrando no nó, e 5 amperes nesse sentido oposto, entrando no mesmo nó, se ela obedecesse as regras, né, se a corrente fosse um vetor, deveria sair 0 amperes aqui. E não sai, vai sair 10. Tá? Então, se isso aqui fossem vetores, eles iam se cancelar. Tá? E não se cancelam. Então, corrente elétrica não é um vetor, não obedece às regras da álgebra vetorial. Esse novo sinal físico que a gente está aprendendo aqui, a densidade de corrente, ele sim é um vetor. A gente indica direção e sentido para ele, tá? E a gente o relaciona com a corrente. Tá? E ele vai te dizer, né, quantos amperes por metro quadrado de área circulam, né, de corrente. Quantos amperes de corrente circulam por metro quadrado de área naquele pontinho que você está analisando. Tá? Então, essa é a definição. Por isso até o nome densidade. Né? Densidade sempre remete à concentração de alguma coisa numa região do espaço. Então, aqui essa corrente vai ser um J, né, quantos amperes por metro quadrado que você vai ter ali, vezes a área. Qual que é a área daquele elemento nosso de análise? dx, dy. Tá? E, né, aproximando esse elemento a um círculo, você vai reduzindo o tamanho do círculo tão pequeno até ele virar aqui esse pequeno retângulo, a gente pode preservar aquele modelinho nosso.
né, o modelinho nosso mostrava, né, que a circulação do campo magnético no caminho fechado qualquer de um círculo ficava igual à corrente no interior do círculo. Tá? Como a gente aplicaria essa equação que a gente viu para circunferências macroscópicas dentro da nossa circunferência microscópica? Né? Então, a gente gostaria de aplicar essa equação aqui, nessa geometria, tá? Para estabelecer uma relação entre o ímã e a corrente que o cria. Essa é a nossa missão. Tá? Que aí daí a gente começa a fazer projeto, né? Dentro aqui da nossa máquina elétrica. Eu vou saber, para um dado ímã que eu queira criar, quantos amperes de corrente eu tenho que aplicar no sistema. Tá? Então, vamos proceder a essa tarefa e vamos fazer, então, a circulação do campo pelo caminho fechado que nós temos aqui. Ok? Bom, essa circulação, nessa operação da integral de circulação, ela é feita por um produto escalar. Vocês podem observar que eu até exagero nesse pontinho para destacar mesmo, tá? Isso é um produto escalar de vetores. Ok? E o produto escalar de dois vetores é processado, nesse caso, para cada ponto do espaço que está no caminho C, que a gente está analisando. O caminho C é esse aqui, ó. Bom, e em cada ponto desse caminho, né, qual que vai ser o resultado do produto escalar da intensidade de campo com o pedacinho do caminho, o dl, né, que é um vetor alinhado com o caminho naquele ponto. Tá? Então, isso vai ser igual ao módulo da intensidade de campo vezes o módulo do pedaço do caminho vezes o cosseno do ângulo entre eles. Ok? Bom, os nossos elementos de caminho nesse contexto, tá? Como a gente está fazendo a nossa análise no plano XY, e estamos percorrendo, né, e medindo o campo magnético em torno aqui desse pequeno caminho, então aqui, ó, nesse primeiro pedacinho, daqui até aqui, ó, o elemento de caminho vale dx, na direção x. Então, vou colocar um vetor unitário i, um vetor unitário na direção x. Nesse outro pedacinho, aqui na vertical, o elemento de caminho vale dy, na direção y. Vou colocar j como sendo um vetor unitário na direção y. Aqui em cima, né, o caminho vale dx na direção menos i, tá? Direção x negativa. E aqui na vertical, o elemento de caminho vale dy na direção y negativa. Tá? Então, para atribuir direção ao caminho, né, eu estou usando esses vetores i e j aqui. São vetores unitários nas direções x e y. Vamos escrever isso aqui.
Bom, então, pessoal, na hora que a gente for fazer o cálculo, tá, da circulação do campo magnético nesses 4 pedacinhos do nosso caminho, tá, o que vai acontecer aqui? Tá, no primeiro pedaço, vou processar aqui essa integral de circulação agora. Tá? A gente precisaria, então, de saber qual que é a intensidade de campo aqui, ó, no caminho que a gente está avaliando, na região do espaço que a gente está avaliando. Então, a gente precisa da intensidade de campo aqui, ó, nesse caminho aqui. Agora, essa intensidade de campo aqui, nesse pontinho do espaço, nessa região do espaço, tá? Ela tem um valor qualquer, tá? E somente a componente X dela é que vai contribuir com a circulação. Tá? Por quê? Quando a gente fizer o produto escalar de um vetor qualquer, que tenha componentes, ó, hx na direção y, mais hy, componente y do vetor, mais a componente z do vetor. Ele pode ter componentes x, y e z. Se o seu elemento de caminho só tem uma componente na direção x, o produto escalar de vetores que estão a 90 graus uns dos outros dá zero. Tá? Porque o produto escalar é o módulo do primeiro, o módulo do segundo, cosseno do ângulo entre eles. Ó. Então, a componente y do vetor está na direção y, ou seja, ortogonal aqui ao elemento de caminho desse pedacinho. Tá? E a componente z do vetor também está ortogonal. Então, elas não contribuem com a circulação ali. Tá? Então, realmente, aqui, o resultado da circulação dá zero para as componentes y e z. Tá? Então, se você tem um elemento de caminho na direção x, somente a componente x que contribui. A componente x do vetor. Tá? Então, naquele pedacinho, pelo menos, tá? Seria a componente x do vetor vezes o dx. Ok? Bom, mais tá, os outros termos que a gente vai fazer, né? Agora, num caminho aberto. Então, nessa outra parte aqui, ó, somente a componente y da intensidade do campo contribuiria com essa integral de circulação. Tá? Por quê? A gente vai fazer o produto escalar do H pelo dl, a componente x é ortogonal ao dl, e a componente z é ortogonal ao dl. Então, os produtos escalares dão zero. Só a componente x, só a componente y do vetor que está paralela com o vetor dl nesse pedacinho do caminho. Então, só ela contribui para a circulação do campo nessa linha vertical. Então, seria o HY que você tem naquela linha, tá? Vezes DY. Aqui em cima, tá? Você tem um caminho que está na direção x, então somente a componente x do vetor de intensidade de campo iria contribuir. Então, você teria o hx, né, vezes menos dx. E no último pedaço, que é esse aqui, ó, se processasse, né, o produto escalar do campo pelo caminho, você só teria a contribuição da componente y do campo, uma vez que o próprio caminho também está na direção y. Então, ia dar hy vezes menos dy. Tá? Um detalhe aqui, né? O hx, a componente x do campo aqui ou aqui, elas podem ser diferentes, ó, duas regiões do espaço distintas. Então, vou chamar de hx'.
tá? Para a gente não ter essa soma se cancelando. E a componente y do campo aqui, ela pode ser diferente daqui, ó. São dois pontos do espaço distintos, separados por uma distância pequena, mas não nula. Então, essa componente HY é diferente dessa outra aqui. Vamos chamar de HY'. Tá? Bom, montamos o problema, né? A gente está com essa formulação aqui bem encaminhada. Porém, seria interessante, como falamos no início, né, descrever aqui a relação, essa integral de circulação em função do campo que está no centro do ponto, tá? Do ponto P central ali. Então, como é que a gente vai fazer isso? Tá? Nós vamos descrever cada uma dessas componentes vetoriais aqui, ó, hx, hy, hx' e hy' em função da intensidade de campo no ponto P. Essa aqui, por exemplo, essa componente hx, como que ela poderia ser descrita em função do campo no ponto central, que é o nosso ponto de análise? Tá? Então, o hx que a gente usou ali seria... Adolfo, você pode repetir por que você considerou a possibilidade de um H diferente ali? Você colocou H'? Sim, sim. É porque nós estamos em dois caminhos do espaço diferentes. Então, aqui, ó, a gente está num ponto, num caminho do espaço que está separado desse outro de uma distância dx. São duas linhas no espaço diferentes. Então, por isso que eu não particularizei a nossa análise dizendo que eles teriam que ser iguais. Eles podem ser diferentes, né? Estão em pontos do espaço distintos. Ok? Beleza. Foi por isso. É como se o ponto não necessariamente estivesse no meio aí dessa distância. Ó, o ponto, nesse caso, a gente está considerando o meio mesmo. Tá? O ponto realmente é no meio. Só que, mesmo com ele no meio, você não tem necessariamente esses dois Hs idênticos. Tá? Compreendi agora. Então, seria essa proposta. Bom, e como que seria, né? Como a gente poderia expressar cada um deles? Você está perguntando o HY, o HY', o HX e o HX', né? Que são as componentes do campo que nos interessam, né? Nessas linhas do espaço. A gente gostaria de fazer essa expressão em função do campo no ponto central. A gente está analisando o fenômeno em torno desse ponto, tá? Para depois pegar e colocar vários pontos no espaço para compor uma superfície, uma linha ou um volume. Então, nessa proposta, eu queria reescrever essa última expressão que a gente produziu em função das componentes do campo no ponto central, ponto P. Como que a gente poderia fazer isso? Esse Hx, aqui, ó, ele poderia ser escrito dessa maneira, ó. A gente poderia pegar a componente x do campo aqui no ponto P, hx do ponto P, tá? E somar com a taxa de variação desse hx, né, do ponto P, na direção y. A gente saiu aqui, a gente está avaliando quanto que ele varia quando a gente sai do centro e vem para esse caminho. Quando a gente sai daqui e vem para esse caminho, a gente andou na direção y, de um passo de menos dy sobre 2. A gente andou na direção y negativa, né? E a gente está assumindo o ponto central aqui. Tá? Então, esse seria o valor do hx ali naquele primeiro trecho do nosso caminho fechado. O hy,
esse aqui, que é a componente do vetor que contribui para a circulação nesse segundo trecho do caminho aqui, ó, que é esse, né? Em função do HY que a gente tem aqui no centro. Tá? Então, aqui no centro você tem um HY qualquer, componente Y da intensidade do campo no ponto P. Tá? Quanto que seria o valor dessa componente Y aqui, nesse ponto que está dx sobre 2 metros para frente? Você poderia escrever assim, ó, o HY ali seria o HY que você tem no ponto P, mais o quanto que esse HY do ponto P varia quando você anda na direção X, vezes o passo que você deu na direção X, dx sobre 2. A gente saiu daqui e andamos dx sobre 2 metros para frente para achar o campo aqui, nesse pedacinho de caminho. Essa componente hx', tá, descrevê-la em função do campo no ponto central. Então, essa componente é a componente que contribui para a circulação nesse trecho do nosso caminho. Então, esse trecho do nosso caminho está a dy sobre 2 metros de distância do ponto central, aqui. Então, uma forma, né, de descrever essa componente hx' em função do campo no ponto central seria a seguinte, ó, hx' vai ser o hx no ponto central, vou colocar dessa maneira para facilitar a notação, mais o quanto que essa componente x variou quando a gente andou na direção y, vezes o passo que a gente deu na direção y, dy sobre 2. Ok? Bom, eu queria seguir essa mesma notação aqui. Aqui eu coloquei hx no ponto P, a componente x do campo no ponto P. Eu vou fazer da mesma forma nos outros dois cálculos que a gente fez, para manter a coerência da notação e vai ajudar depois. Ô, Léo, Oi. ô, Léo, será que Oi, você oi. pode explicar de novo por que que o hx ele tá negativo, o dy sobre 2, e por que que o h' tá positivo? É como se um tivesse um fosse para um lado, o vetor, e o outro para o outro? Ô, Tainara, posso? Sim, vamos lá. Eu não sei se eu entendi bem sua pergunta, eu queria desenvolver o assunto para conseguir te dar a resposta. É o seguinte, ó, vou repetir o desenho para fazer mais claro, para me fazer mais claro. Olha só, no ponto central, a gente tem um campo magnético, um H, e ele tem uma componente, hx, né, na direção x, é um vetor, e vai ter um hy, tá? Bom, a gente gostaria de avaliar a circulação do campo. Desculpa, Tainara, só uma errata aqui, ó. A gente chamou de hx no ponto P e hy no ponto P. Tá? O ponto P central está aqui. E aí a gente gostaria de avaliar a integral de caminho do campo magnético nessa linha do espaço aqui, de comprimento dx, mas que está uma distância desse ponto aqui de dy sobre 2. Tá? Então, inclusive a nossa região de análise toda, né, ela tem comprimento dx, dy, tá? E a gente botou o ponto em questão bem no centro mesmo desse quadradinho dx, dy. Tá? Então, esse pedacinho vale dx sobre 2, esse pedacinho vale dx sobre 2. Esse aqui, né, inteiro vale dy, então esse pedacinho aqui vale dy sobre 2, daqui até o final. Esse outro vale dy sobre 2 também.
tá? Bom, para calcular a integral de caminho do campo magnético nesse primeiro trecho, aqui embaixo, a gente viu que só a componente x do vetor do campo magnético que contribui. A gente chamou essa componente de hx. Tá? Só que essa região do espaço é uma região que não é sobreposta no espaço, não é o mesmo ponto físico do ponto P. E a gente gostaria, né, de calcular essa integral em função do campo presente no ponto P. São essas duas componentes aqui. Então, para a circulação, para a integral de caminho, em um caminho fechado, isso também se chama integral de circulação. Integral de caminho, ela pode estar num caminho aberto ou num caminho fechado. Quando ela está num caminho fechado, é chamado de integral de circulação. Para essa integral de circulação, nos interessa, ou é necessário saber o hx, que é esse que vai ser o campo nesse pedaço de caminho. Só que nós gostaríamos de deixá-lo em função do campo no centro do ponto. Tá? Então, como que a gente chega nesse vetor, essa componente vetorial, sendo conhecida essa aqui? Aí eu fiz uma proposta, né, baseada no nosso conhecimento de cálculo. Foi o seguinte, ó, se eu pego o hx que eu sei, que eu conheço aqui nesse ponto, e quero saber o valor dele aqui, ó, eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar a derivada, né, eu pego o valor dele aqui, mas o tanto que esse hx varia quando eu ando na direção y. Na verdade, eu estou com ele aqui nessa região do espaço, depois eu quero o valor dele, dy sobre 2 metros para baixo. Então, se eu pego o hx que eu conheço e vejo o tanto que ele varia na direção y, eu sei o quanto que a intensidade de campo está variando por metro, vezes quantos metros que eu andei. Andei dy metros sobre 2. Entendeu? Então, Entendi. Uhum. dá um pouquinho de nó, porque a gente fala do vetor na direção x variando na direção y. Mas aqui é o que a gente está fazendo. Entendeu? Entendi. É como se ele estivesse deslocando no espaço, então, né? Digamos. Isso, Um vetor vai estar numa direção e o outro não vai estar na mesma posição, né? isso, exatamente. Esse estudo é no espaço, é um estudo no espaço, então é isso mesmo que você está falando, tá? A gente está tentando descrever uma relação entre o campo e a corrente, entre o campo no ponto P e a corrente que está aqui em torno dele, tá? Essa corrente pequenininha, e aí para fazer isso, a gente precisa processar a integral de circulação. Só que para fazer a integral de circulação, não basta saber a intensidade de campo no ponto. Você precisa saber ela no caminho, que é uma região do espaço diferente. Aí eu lancei uma proposta aqui, vamos então buscar lá no cálculo, né, como que a gente consegue expressar um vetor a partir de outro, que estão em pontos diferentes do espaço. Né? E aí, ou seja, um vetor ele vai ter um valor no ponto espaço, ele vai variar quando ele vai para outro ponto. Como que a gente descreve profissionalmente essa variação? Né? Quando a gente faz modelagem, a gente está tentando descrever a natureza por matemática. Então, eu quero pegar o vetor aqui no centro e descobrir o valor dele lá embaixo. Então, eu sei que ele pode variar do centro lá para baixo. Como é que eu avalio variações? Derivadas. Aqui, ó. Só que quando eu vou avaliar variações de um campo no espaço, eu tenho que falar em qual direção do espaço eu estou querendo avaliar a sua variação. Então, ele estava no centro, e aí eu quero avaliar para qual valor ele foi quando eu pego ele lá embaixo, dy sobre 2 metros para baixo.
Então, vou avaliar a derivada dele, a variação dele, com relação a y. Aí, essa derivada vai te dar o quê? Quanto que o campo varia por metro. Aí, se você quiser saber só a variação do campo, você vai multiplicar ele, essa variação, pela quantidade de metros que você andou no espaço. E aí, a direção positiva ou negativa faz diferença, né? Por isso, menos dy sobre 2. Entenderam? Aham, entendi. Bom, e aí a gente fez a mesma coisa para todo mundo. Para essa componente HY aqui, a gente fez a mesma coisa. Aqui. Que é esse resultado aqui, ó. E fizemos a mesma coisa para a componente HX', ó, que aqui pode estar diferente também, ó. Se tem o HX no ponto central, pode ter um HX', por exemplo, aqui, ó. Menorzinho, ou maior, não sei. Mas diferente, certamente pode ser diferente. E a gente queria descrever esse HX' que a gente precisa para calcular a circulação em função do HX no ponto central. Então, o que a gente fez? Pegamos o HX no ponto central e somamos com um delta componente x. Como que a gente poderia processar esse delta componente x? Né? Do jeito que a gente fez aqui, ó. Como que esse vetor varia, ou que essa componente varia, quando eu ando com ela no espaço? Em que direção que eu andei com ela? Direção y. Tá? Eu conheço ela aqui, e agora quero conhecer ela dy sobre 2 metros para frente. Então, eu, né, saber como que uma coisa varia quando eu ando numa direção do espaço é derivar, né, profissionalmente falando em modelagem, ou traduzindo para a matemática essa expressão que eu verbalizei, a gente vai derivar e multiplicar, né, então, você vai ter quanto que o campo varia por metro. Só que você andou dy sobre 2 metros para frente. Então, aqui você vai ter a variação dela completa. Os matemáticos não gostam de fazer isso não, mas é exatamente o que aconteceu aqui. Oi? Só questão de notação aí, o sentido do HX' seria o contrário aí, né? Ô, Rafa, Ou essa seta que você fez aí não foi o HX'. Era ele. Eu só não generalizei. Ele pode ser para frente ou para trás. O que é na direção x negativa... Seria sempre o sentido contrário do HX, por exemplo. O que acontece, velho? Ele até pode ter o mesmo sentido. Quem sempre tem o sentido contrário aqui é o caminho. A gente está percorrendo isso em um caminho que tem sentido arbitrário, arbitrado de início, tá? Então, aqui e aqui, os DLs são contrários. Agora, os HX podem ser contrários ou não. Tá? Beleza. Beleza? Bom, e aí, por último, né, a gente vai computar a contribuição do campo magnético e do caminho no último trecho nosso aqui de avaliação, para fechar o caminho fechado, ou para concluir, né, a análise no caminho fechado. Então, a gente gostaria de saber o valor do HY, aqui nessa região do espaço, a gente chamou de HY', que é esse aqui, ó. E a gente gostaria de conhecê-lo em função do HY no ponto central. Então, do ponto central para cá, ele pode variar. Não precisa ser igual. Como que a gente conseguiria descobrir essa variação, né, usando das ferramentas matemáticas profissionais que a gente tem para isso? Então, esse HY' seria o HY no ponto central, mais o tanto que essa componente HY varia quando eu ando em que direção. Eu estou com ela aqui e quero saber o valor dela aqui, ó, dx sobre 2 metros para trás. Então, eu, na verdade, gostaria de saber como ele varia quando eu ando na direção x.
né? Então, seria a variação do HY na direção X, né, que vai nos dar quanto o campo varia por metro. Porém, quantos metros que a gente andou? Dx sobre 2 metros, e andamos na direção X negativa. Então, esse cálculo aqui nos dá o quanto que o campo varia, a componente Y do campo variou, né, quando a gente saiu do centro e foi para a borda do caminho fechado. Né? Ao final, o HY' vai ser o valor que ela tinha no centro, mais o tanto que ela variou quando a gente foi do centro para a borda. Ok? Bom, com os 4 campos que nos interessam, as 4 componentes do campo que nos interessam, descritas, essas 4 aqui, com as 4 descritas em função do campo no ponto central, a gente vai completar a integral de circulação que a gente estava avaliando, tá? Para estabelecer uma relação entre a corrente e o campo no ponto central, né? Então, eu vou substituir nessa última equação aqui, ó, que a gente trabalhou, o Hx primeiro, tá? Em função do Hx no ponto central, que é essa expressão aqui, ó. Então, no lugar do Hx, eu vou colocar todo esse termo. Aí nós vamos obter aqui o seguinte, ó. Então, agora o Hx, ó. Então, esse é o Hx e ele multiplica, ele todo multiplica dx. Então, vamos multiplicá-lo aqui por dx. Depois, né, a segunda parcela envolve hy vezes dy. O hy está aqui, ó. Então, vamos colocar no lugar do hy que a gente tem na expressão. Vai ter esse resultado aqui, ó. E o valor dela todo multiplicado por dy. Né, igual mostra aqui em cima. Tá? Terceira parcela, pessoal, é essa aqui. Então, vai ser o hx' vezes menos dx. O hx' está aqui, ó. Vamos substituir ele. E esse hx' multiplicado por menos dx. Ó. E por último, aqui, ó, nós temos o hy' vezes menos dy. Tá? O hy' foi o último que a gente expressou, tá aqui, ó. Vamos colocá-lo aqui embaixo, então. E ele multiplicava o menos dy que está aqui, ó. E todo esse resultado era igualado à corrente naquele ponto central, que valia o quê? A densidade corrente, né? Aqui a gente está considerando aqui a corrente que atravessa
essa área de seção de análise, tá? A gente está considerando o campo, então, circulando em volta dela. Então, seria uma componente Z da densidade corrente, que vai nos dizer quantos amperes por metro quadrado estão circulando ali, vezes a quantidade de metros quadrados que a gente tem, dx, dy. Ok? Bom, então vamos tentar estabelecer uma relação entre, né, a corrente e o campo magnético que ela cria, que é o nosso objetivo de modelagem. Tá? Esses passos intermediários aqui, eles demandam um cálculo denso. Cálculo em eletromagnetismo, ele não é simples, realmente é um cálculo denso, tá? Mas não convém que a gente perca o objetivo final do cálculo, né? Não se perder na álgebra, tá? Então, o objetivo final é estabelecer uma relação entre o campo e a corrente. Então, vamos seguir nessa tarefa. Bom, e aqui nós vamos observar o seguinte, nessa última soma que a gente descreveu, tem várias parcelas que se cancelam. Olha aqui, ó. A componente x do campo no ponto P vezes dx, e a componente x do campo vezes menos dx. Tá? Então, seguramente essas duas parcelas vão se cancelar aqui no cálculo. Da mesma forma aqui, ó, a componente y do campo no ponto P vezes dy, e a componente y do campo no ponto P vezes menos dy. Então, elas têm mesmo módulo e sinais opostos, seguramente se cancelam. Tá? Vamos ver as demais aqui, ó. Aqui, você tem a derivada da componente x na direção y vezes menos dy dx sobre 2, tá? Que é essa parcela aqui. Essa outra aqui, ó, tem o mesmo valor, tá? Opa, peraí. Tá. Aqui tem um erro na transcrição. Olha para você ver. Essa parcela aqui, ó, na modelagem eu cometi um errinho. Isso aqui é positivo, ó. Tá? Estava tratando da componente do campo aqui em cima. Então, essa componente hx', aqui, ó, é o valor da componente x no ponto central, mais o tanto que ela varia na direção y, vezes o passo que a gente deu na direção y. A gente saiu do ponto P e buscamos avaliar o campo nesse outro ponto que está dy sobre 2 metros para frente, para cima, na direção y positivo. Então, aqui é mais, e não menos. Aqui a gente fez até certo, ó. Aqui estava correto. Aqui na transcrição que eu tinha errado, tá? Então, vou corrigir aqui o sinal. E aí, com essa correção feita, o que vai acontecer? Essas duas parcelas aqui são iguais, ó. Essa e essa. Tá? Vai ser a derivada da componente x na direção y vezes menos dx dy sobre 2. Igualzinho aqui, ó. Tá? Então, a gente está somando duas coisas idênticas. Então, vai dar duas vezes essa coisa. Então, o resultado vai ser isso aqui, ó. Ok? Cada parcela dessa é metade desse resultado. Então, somei duas metades, tem que ter o resultado final ali, né? Bom, e finalmente, se a gente somar essas outras duas aqui, tá? O que nós vamos ter, ó? Aqui a gente tem a derivada da componente y na direção x, vezes dx dy sobre 2, que é igualzinho essa parcela aqui, ó. Tá? A derivada da componente y na direção x, vezes dx dy sobre 2. Então, você somou a metade de uma coisa mais a metade da mesma coisa, você tem a própria coisa no resultado.
vai ser isso aqui, ó. Ok? Isso tudo igual a componente z da densidade corrente vezes dx dy. Se você, então, simplifica mais essa equação, ó, você observa aqui que dx dy é comum a todos os termos. Você pode simplificar aqui, né, dos dois lados da igualdade. Ó. E, com isso, a gente finaliza a análise. Aqui, ó. Significa o seguinte, ó, que em torno de um ponto, se a gente tiver variação da componente x na direção y, ou variação da componente y na direção x, tá? A gente tem ali corrente circulando em torno do ponto, tá? Ou ao contrário, né, essa explicação não ficou boa, eu quero melhorá-la aqui, tá? Porque inclusive, porque ela deu a ideia, né, que a relação causa e consequência daqui para cá, e não é. É aqui, ó. Se tiver corrente, você vai ter campo magnético em torno de um ponto. Tá? E não o contrário. Às vezes você tem campo magnético de um ímã permanente. Então, quer dizer, ter campo magnético não significa ter corrente. Então, essa é uma expressão que tem relação de causa e consequência. Tá? Agora, se você tiver corrente, o contrário. Caso exista corrente, vai ter campo magnético. Então, tendo a corrente como causa, a consequência vai ser a presença do campo. Tá? E aqui a gente conseguiu estabelecer, né, com componentes vetoriais, uma relação entre a componente z da corrente e as componentes x e y do campo. Tá? O sinal de menos é esse aqui, ó, que eu tinha esquecido para trás. Está aqui. Ó. Então, o que está te dizendo aqui? Né? Que se você colocar corrente elétrica em torno de um ponto, você vai observar variação da componente y do vetor quando você andar na direção x. E você vai também observar variação da componente x do vetor quando você andar na direção y. O que é isso aqui? Aqui, a componente y variando quando a gente anda na direção x. Agora, a componente x variando quando a gente vai andando na direção y. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou desenhando um campo vetorial de natureza circular, que é a natureza do campo magnético. Tá? Então, se a gente buscar no cálculo uma ferramenta para descrever isso, a gente vai olhar, a gente vai achar, né, qual que é a ferramenta do cálculo que descreve campos de natureza circular, ou a tendência de um campo a circular em um campo rotacional. Tá? Tem uma ferramenta do cálculo que mede a tendência de um campo a divergir a partir de um ponto. É o divergente. Tá? Mede matematicamente o quanto o campo diverge. E tem uma ferramenta que mede matematicamente a tendência de um campo a circular. Tá? E para circular, você vai ter que observar esse comportamento aqui. Ó. Uma componente do campo numa direção variando na outra. Tá? Que é o que a gente observou. E aí, se a gente quisesse, então, generalizar esse resultado, né, para as componentes y e x da corrente, né, deixar generalista, eu posso ter corrente em qualquer direção do espaço que eu quiser, e eu queria saber o campo magnético em qualquer direção. Nós precisamos repetir esse estudo todo aqui? Não precisamos.
tá? Pela álgebra, né, a gente sabe o seguinte, ó, aqui a gente fez um estudo com esse sistema cartesiano, né, a direção z para cá, tá? E aí a gente já obteve essa relação aqui, da corrente na direção z com os campos na direção x e y, tá? Se a gente substituísse, então agora eu vou colocar, no lugar de x eu coloco z, no lugar de y eu coloco x, e no lugar de z eu coloco y, tá? Preservei aqui, né, a mesma relação de orientação entre os eixos, né? Se fizer o produto vetorial de um vetor unitário na direção x pelo y da z, tá? Do y para o z da x, do z para o x da y. Então, beleza, até o sistema cartesiano descrito com as mesmas orientações que a gente usou antes, que são as orientações padrão que a gente tem. E o que vai acontecer? Todo esse resultado aqui seria obtido igualzinho, só que onde você tem z, passaria a ter y. Vamos escrever isso aqui embaixo. Ó. Onde que você tinha z nesse resultado aqui? Ó? JZ. Então, JY. Todo lugar onde você tinha x, passaria a ser z. Onde você tem x aqui? Aqui e aqui. Então, você vai ter menos a derivada de hz. E onde tinha y, passa a ter x. Então, como era derivada com relação a y, passa a ser derivada com relação a x. Onde tinha y, passa a ser x. Então, campo na direção x. Ok? Então, seria... Aqui a gente estaria medindo, né, a relação entre o campo magnético e a componente da corrente que estaria na direção y do espaço. Tá? E, por último, né, para descrever as componentes x, y e z, né, a gente poderia agora modelar o efeito da componente x da corrente. Digamos que a gente tivesse uma corrente aqui na direção x. Tá? O que aconteceria, então? Né? O nosso estudo todo seria válido, não precisa fazer isso de novo. Só que no lugar que apareceu z, agora aparece x. Tá? Aqui onde tem x, apareceria... O último foi com z, né? Mas o nosso estudo foi com x. Onde tem x, passaria a ser y. E onde tem y, passaria a ser z. Tá? Então, preservamos as identidades aqui. Ó. Se você fizer x vec y dá z, z vec x dá y, y vec z dá x. Tá? Então, aproveitando, né, dessa relação aqui, o que a gente observaria? Deixa eu tentar manter todo mundo na tela para a gente acompanhar. Tá? Então, ó, o nosso resultado foi com JZ. Se você quisesse saber com o JX, então onde apareceu Z, apareceria X agora. Onde apareceu X no nosso resultado, apareceria Y. Onde apareceu Y no resultado original, vai aparecer agora Z. Aqui no resultado original apareceu Y, então no novo resultado vai aparecer Z. E onde apareceu X no original, aparece agora Y. Tá? Então, dessa maneira,
Dessa maneira aqui, a gente conseguiria, pessoal, relacionar, né, o campo magnético, as componentes x, y e z do campo magnético no espaço com relação a um bloquinho, a uma unidade de corrente, ou a um elemento pontual de corrente elétrica que o causou, que é a densidade de corrente. Tá? Sem nenhuma restrição aqui de ter essa corrente alinhada só no eixo X, ou só no Y, ou só no Z. Tá? Esse formato, inclusive, ele pode ser compactado dessa maneira aqui, ó. J, que é o vetor da densidade de corrente, é o rotacional de H. Tá? O que é o rotacional? Se a gente pegar aqui dos nossos cursos de cálculo, quando você calcula o rotacional do vetor, você calcula o determinante dessa matriz aqui, ó. I, J, K são vetores unitários nas direções x, y, z, derivada com relação a x, derivada com relação a y, derivada com relação a z. Aí o vetor que você está calculando rotacional, hx, hy, hz. Tá? Se você fizer esse determinante aqui, ó, qual que é o resultado que você vai ter? Ó, então, né, primeiro você vai ter I, aí tampa a linha e a coluna do I. Derivada de hz com relação a y, menos derivada de hy com relação a z. Olha aqui. É a componente x do resultado. É o jx, que está igualando todo mundo aqui, ó. Tá? Mas, vamos continuar o cálculo determinante ali. J, aí tampa a linha do J, inclusive aqui é menos, né? Mais, menos. J, tampa a linha do J, tampa a coluna do J. Derivada do hz com relação a x, menos a derivada do hx com relação a z. Aqui, ó. Então, vai ser mais a derivada do hx, menos a derivada do hz, na componente y. Ela aqui, ó. E por último, K, aí tampa a primeira linha, terceira coluna, né, derivada do hy com relação a x, menos a derivada do hx com relação a y. Olha ela aqui, ó. Tá? Então, esse operador matemático, né, o rotacional, ele descreve a tendência de um campo a circular porque ele mede se a componente do vetor num sentido varia no outro, que é o que a gente desenhou aqui em cima, ó. Campos de natureza rotacional, você vai ver uma determinada componente variando na outra direção. Aqui o hx varia na direção y, tá? Então, pelo desenho, né, do campo de vetores, você vê que um campo de natureza circular ou vetorial, ele tem essa propriedade, né? Colocando aqui o sistema cartesiano, a gente vai ver que componentes de vetor num sentido variam um no outro. Isso tem que ser observado em campos de natureza rotacional. Tá? Já campos de natureza divergente, você vai ver tá, uma componente do campo, hx, por exemplo, variando na própria direção x. Aqui, ó. Essa aqui é a direção x. Aí, se o campo é divergente, ó, a componente hx desse vetor é diferente da componente hx do outro, que é diferente da do outro. Então, o hx varia na própria direção x
quando o campo tem natureza divergente. Quando ele tem natureza rotacional, não. Você vai ver o HX variar na direção Y, que foi o desenho que a gente fez. E esse campo magnético que a gente está estudando, criado por corrente elétrica, tem natureza circular. Então, ele é bem descrito pelo rotacional. Tá? E aí, pessoal, a gente tem né, a finalização de uma primeira etapa da modelagem, que é a descrição da segunda lei de Maxwell na forma pontual ou na forma microscópica. Tá? Então, vamos emoldurar esse resultado. A gente fala na forma pontual porque descreve grandezas em torno de um ponto. O pessoal de telecom, por exemplo, usa isso muito, tá? Para transmissão de sinais no espaço. Eles usam muito a segunda lei de Maxwell ou as leis de Maxwell na forma pontual. A gente aqui, na mecatrônica, a gente usa elas mais na forma integral ou macroscópica, tá? Aí a gente quer ver o efeito num corpo macroscópico, grandão, que é o que nós vamos fazer agora. Beleza? Bom, se a gente então, pessoal, quisesse, né, expandir esse resultado para um sistema grande, tá? Não fosse um ponto, mas um sistema grandão, do tamanho que a gente quiser, no formato que a gente quisesse. Seria possível? Seria possível. Né? Digamos que a gente comece aqui e descreva o nosso sistema cartesiano no espaço, da mesma forma que a gente fez na análise implementada durante toda essa aula. Tá? E a gente pegasse aqui, ó, esse primeiro bloquinho nosso de análise daqui, dx, dy. Tá? O que a gente viu aqui, né? O que a gente processou? A gente calculou a circulação do campo magnético em torno desse caminho. Vamos dizer, então, deixa eu só colocar a corrente, né? E tinha corrente elétrica aqui. Tá? Vamos dizer, então, que a gente pegasse um vizinho, tá? Um outro caminho fechado vizinho desse, pequenininho aqui, ó. E a gente quisesse, então, processar a circulação em torno desse ponto vizinho, tá? Um ponto P2 qualquer. Vou escrever ele aqui. P2, o pontinho que a gente chamou de P é esse aqui, tá? Para generalizar o resultado, eu vou colocar ele como P1, ok? É o mesmo ponto P que a gente estudou. E se a gente, então, quisesse somar a circulação nesses dois caminhos fechados, tá? E aí somar depois com um próximo vizinho e um outro para cá e um outro para baixo, um outro caminho fechado vizinho, um outro do lado, para compor a geometria final que a gente quisesse, tá? Bom, nessa proposta, né, se a gente fosse fazer essa montagem de Lego, né, sabe o resultado num bloquinho fundamental, agora a gente vai colocar outro bloquinho, outro, para montar, né, o corpo macroscópico final que nos interesse, tá? Que seja uma região do espaço, por exemplo, no interior de uma máquina elétrica,
da qual a gente queira relacionar a corrente com o campo magnético. Tá? Então, se a gente fosse fazer esse processamento, o que ia acontecer aqui? Tá? E fosse somar, né, as circulações totais em torno de cada ponto. Então, no ponto P1, vou escrever aqui o que nós vamos fazer. Tá? Então, em torno do ponto P1, que foi o que a gente fez, quanto que daria a circulação? HX vezes dx mais HY vezes dy mais HX', esse aqui agora, ó, vezes menos dx, agora esse último aqui, HY' vezes menos dy. Esse resultado eu vou somar com a circulação do vizinho de cima, em torno do ponto P2. Tá? O que vai acontecer no vizinho de cima aqui? Ó? A gente tem um campo magnético que é comum aos dois caminhos fechados, que é esse HX'. Tá? Qual que é a contribuição do HX' no caminho fechado em torno de P2? Vai ser HX' vezes o caminho naquele ponto do espaço, que é dx positivo. Tá? A gente vai circular todo mundo, as circulações vão ser avaliadas assim, ó. Você escolhe um caminho de circulação. A gente vai fazer aqui sempre sentido anti-horário, igual a gente fez na análise em torno de P1. Então, o caminho tinha essa orientação aqui, ó, em torno de P1. Agora, no P2, aqui, circular em sentido anti-horário, significa o quê? Que a contribuição do HX' vai ser implementada ou computada com um pedaço de caminho que está na direção x positiva. Enquanto em torno do P1, o mesmo HX' estava multiplicando por dx negativo. Então, o que vai acontecer com as duas? Quando a gente coloca a contribuição das duas, elas vão se cancelar. Aqui, ó. HX' dx e HX' vezes menos dx. Tá? Completando aqui com o resto da turma, você vai ter um outro HY qualquer, né? Aqui, colocar duas linhas, vezes dy, agora nesse ponto do espaço aqui, um hx qualquer, duas linhas, que está sendo multiplicado por um elemento de caminho que está na direção x positiva, negativa, desculpa, menos dx. E por último aqui, ó, um HY, sei lá, três linhas, que está sendo multiplicado por um elemento de caminho, que é esse verdinho aqui, na direção y negativa. Então aqui, moçada, vai acontecer o seguinte, ó, cada campo magnético, né, ele vai contribuir aqui no espaço com um caminho num sentido e com outro caminho no sentido oposto. Então, se a gente soma as circulações em torno de todos os pontos, o que vai acontecer aqui? Elas vão se cancelar. Aqui, ó, igual aconteceu aqui, ó. Com todos os vizinhos, essa componente HY duas linhas aqui, ó, para o caminho em torno do ponto P2, né, ela está na direção Y, ela está sendo multiplicada por um dy positivo. No vizinho, que é esse aqui, ó, ela está na direção y negativa. Então, se você soma a contribuição dos dois, ela se cancela. E se você soma aqui, também cancela. Tá? Se tiver um vizinho aqui, cancela também isso aqui. Se tiver um embaixo, vai cancelar essa aqui, que vai cancelar essa. O que sobra no final? Só a borda de fora. Aqui, sobraria no final isso. Esse amarelo aqui não deu para ver, não.
sobraria no final só a circulação na borda. Todas as contribuições para a circulação nos caminhos internos se cancelariam entre vizinhos. Tá? Então, essa soma se continua em infinitos pontos, né? O que você vai ver, então? Se você soma... Isso é similar no campo elétrico? Em qual contexto que você está analisando o campo elétrico? Por exemplo, de um corpo circular, né? Não sei, a gente viu isso lá em Física 3, por exemplo, que internamente seria nulo. Rafael, no caso, nós vamos fazer, né? Vamos abordar o campo elétrico aqui na terceira lei de Maxwell e na primeira. No caso do campo elétrico, é diferente, tá? Então, isso aqui que a gente está mostrando vale para o campo magnético. Ok? Porque o campo elétrico tem natureza divergente. Você tem uma carga no centro, ela cria campo que diverge a partir da carga. O campo magnético tem natureza circular. Então, você tem a fonte de campo, que é a linha de corrente, e o campo magnético tem natureza circular. E aí a gente usa, né? Igual vocês Entendi, viram. eu posso estar confundindo a definição, então. Sim, eu acredito que sim. Normal nesse, né, momento de aprendizado aqui, eles têm naturezas diferentes, a forma que eles se apresentam no espaço é diferente também, a geometria, tá? E aí nós vamos fazer também uma tratativa para o campo elétrico, ok? Você vai ver que ela é diferente, tá? No campo elétrico, assim, tanto quanto no campo magnético, existem dois teoremas do cálculo que talvez estão justificando aqui essa confusão que você pontuou, né? Que um que é o teorema de Stokes, você tem como saber, né? Pela circulação do campo na borda, você tem como saber a informação de algum vetor que está no interior de uma superfície, tá? O outro é o teorema da divergência, ou de Gauss, né? Que você tem como saber o fluxo em uma superfície fechada a partir de alguma coisa que está ali dentro, como carga elétrica. Então, os dois têm essa noção de você saber o que está dentro de um corpo pelo que está na sua interface. Só que essa interface tem geometrias diferentes. No caso aqui da segunda lei de Maxwell, é um caminho fechado que encerra uma superfície. Não precisa ser uma superfície plana, pode ser uma superfície curva, mas é um caminho fechado encerrando uma superfície. Para campo elétrico, é uma superfície fechada encerrando um volume. Então, já mudou a dimensão. Tá? A gente vai abordar aqui, inclusive, para ajudar a clarear essa ideia. Talvez chegar também no ponto do campo elétrico. Ok? Bom, então, aqui, pessoal, se a gente somasse essa circulação, tá? Numa integral sobre o corpo, né? E quanto que vale essa circulação aqui? Vale o rotacional. A gente viu, né? Essas somas aqui, todas são dadas pelo rotacional vezes um elemento de área em torno de cada ponto. Tá? Essas circulações aqui, quando a gente processou, ela deu exatamente o rotacional vezes a área. Rotacional do campo vezes a área. No caso, por exemplo, desse ponto P1, a área valia dx dy. Tá? Só que você pode ter outras áreas no espaço, né? Então, se você processa aqui a somatória dessas circulações em um corpo, em todos os pontinhos do corpo, o ponto P1, o P2, o P3, o P4, o P5, todos os pontos, tá? Qual vai ser o resultado? É a mesma coisa que você somar sobre o corpo
as correntes que circulam em cada ponto, as densidades de corrente vezes as áreas, tá? Só que as densidades de corrente vezes as áreas somadas em torno do corpo vai te dar a corrente total que fura aquele corpo, tá? Nessa análise que a gente fez, você pode ter um pouquinho de corrente no P1, um pouco de corrente aqui, por exemplo, e alguma corrente aqui, ó. Então, se você sai processando por todo esse corpo delimitado por esse caminho fechado amarelo, você teria a soma dessas três correntes vermelhas, essa corrente total aqui, tá? E essa integral sobre o corpo, nessa integral da circulação sobre o corpo, ia dar como resultado a circulação do campo nas bordas, nas extremidades, tá? Então, o resultado dessa integral aqui seria uma integral de caminho fechado, que é esse caminho amarelo, que delimita o corpo com o valor da circulação. Quanto que vale o valor da circulação em cada pedacinho? H naquele pedacinho, vezes o dl. Então, a circulação no caminho fechado de qualquer geometria que seja, num espaço, aí que era o ponto que a gente queria chegar, a gente não queria uma geometria limitada, com a corrente no centro, igual um círculo, né? A corrente exatamente no centro, para a gente calcular o campo magnético exatamente na periferia do círculo e tal. A gente não queria só isso, a gente queria um corpo de qualquer geometria. E aqui a gente conseguiu, né? O que a gente mostrou aqui? Que a circulação do campo magnético no espaço, né, num caminho fechado, vai ser igual à corrente total que fura o interior do caminho. Tá? Essa é a segunda lei de Maxwell na forma integral ou macroscópica. Tá? E observa que nela, pessoal, a gente montou ela compondo bloquinhos aqui, ó. Então, ela pode ter, né, esses bloquinhos, eles podem ser arranjados do jeito que a gente quiser, de tal forma que essa superfície fechada que a gente desenhou, ela pode ter qualquer formato, tá? Pode ser isso aqui, ó. E ela pode ter no seu interior, né, ou seja, é uma superfície fechada, é um caminho fechado, entendendo aqui primeiro, é um caminho fechado que encerra uma superfície, que é a fronteira de uma superfície. E aí você pode ter uma linha de corrente aqui, com determinada amplitude, outra linha de corrente aqui com outra amplitude entrando para dentro do caminho, uma outra aqui numa amplitude diferente, uma outra aqui em outra amplitude, não importa, né? Você vai conseguir processar a circulação do campo magnético nesse caminho. É um caminho genérico, você não precisa ter o campo magnético, né, tangenciando o caminho em cada ponto, a orientação pode ser qualquer, tá? Mas é fato que se você fizer H vezes dl em cada pedacinho do caminho e somar com H vezes dl do próximo e o H vezes dl do próximo, e tudo até percorrer o caminho fechado completo, o resultado vai ser igual à somatória das linhas de corrente no interior do caminho. Isso é, inclusive, o teorema de Stokes que a gente vê em disciplinas de cálculo. Tá? Então, você tem... se você integra o rotacional de um campo no interior do caminho, você obtém a integral de caminho daquele campo na sua superfície. Tá? Então, e essa a nova forma que a gente observa aqui para relacionar campos magnéticos com corrente, né, nos abre infinitas possibilidades criativas. Tá? Você não tem mais restrições sobre a geometria do caminho fechado.
Você pode analisar o campo magnético, calcular o valor dele em qualquer caminho, em qualquer ponto do espaço que lhe interesse, desde que você escolha um caminho fechado, cujo interior é percorrido por linhas de corrente. Aí você tem como estabelecer essa relação aqui. Em alguns cenários, essa relação, essa expressão, é possível de ser avaliada algebricamente, igual a gente fez quando a gente calculou o campo magnético em um círculo, em um caminho que é um círculo em torno de uma linha de corrente. Né? Ali era possível calcular algebricamente, né, no modo popular, na mão. Né? Agora, tem cenários que não dá, não. Aí você vai usar de ferramentas de elementos finitos. Pegar uma ferramenta com um pacote de eletromagnetismo para ela calcular para você. Ok? Agora, é fato, ela tem, assim, ajudas vital no entendimento e no projeto de máquinas elétricas. Tá? Tem momentos que você quer analisar sua mente, entender o que está acontecendo. Igual na manutenção. Tem momentos que você quer projetar o equipamento. Tá? E nesse contexto também, essa expressão é fundamental, porque aqui você vai casar, né, um sinal elétrico com o campo magnético, que é um dos agentes aqui, né, o agente para promoção de torque mecânico, aos mundos se acoplando, o elétrico com o magnético, e o mecânico nós vamos fazer acoplar, né, vamos saber a relação deles daqui a pouco com a evolução do curso. Bom, meu recado hoje era só esse. Essa aula é densa mesmo, tá, pessoal? A aula de eletromagnetismo não é brincadeira, tá? Eu venho da elétrica em vários locais do mundo. Eletromag é tida como a disciplina mais difícil da elétrica. Tá? Claro que isso tem variações de percepção de pessoa para pessoa, mas se olhar, fizer uma amostra com muita gente, vocês vão ver que eu não estou mentindo. Tá? Então é denso mesmo. É difícil, mas não tem nada impossível. Tá? É só parar e estudar com calma que a gente consegue entender. E é útil mesmo. Assim, a contribuição que ela traz é excepcional. Tá? Eu queria então abrir a palavra para vocês. Eu já estava aberta, né? Mas assim, caso vocês queiram fazer uma última consideração, pergunta, quiser que eu repita uma explicação, eu estou à disposição. Léo, tá ok por enquanto. Beleza. Tá tranquilo, Léo. Então tá. Tudo tranquilo. Beleza. Valeu. Tranquilo. Não tá, não. Não. Tranquilo, não tá muito, não. Mas uma hora absorve isso aí. Pois é. Agora vem, né? Vem a continuidade do aprendizado, né? E aí agora as coisas vão se consolidando, tá? Aí vocês... Ô, Léo, na bibliografia tem as leis de Maxwell lá? Com Tem as alguns leis de Maxwell. exemplos? Ou Tem. assim, teoria? Tem exemplo, tem teoria, tem exercício, tá? No livro do Wright. E nós vamos fazer aqui também. Tá. Vamos fazer uma aula com exemplos de aplicação, com cálculos, e vamos, nas análises, usá-las também, assim, de maneira ostensiva. Muito, mas muito mesmo. Uhum. Tá certo, então. Obrigada, Léo. Valeu, moçada. Então, bom fim de semana para vocês. A gente se vê de novo na segunda. Para vocês também, gente. Boa noite. Bom fim de semana para todo mundo. Obrigado. Boa noite. Beleza, galera. Bom final de semana. #sextou. Falou. Falou, boa noite. Boa noite.